pergunta que eu faço a você é a seguinte, e é uma pergunta muito simples de ser respondida. O Donald Trump ficou 4 anos dizendo que ele sofreu fraude eleitoral. 4 anos. A pergunta que não quer calar. Vocês acham que ele vai terminar esse mandato dele sem provar durante 4 anos? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que o Trump vai terminar esse mandato dele sem comprovar o que ele ficou falando 4 anos antes, né, para ser eleito? Ou seja, desde 2020 até 2024, Donald Trump não arredou o pé, não voltou atrás, não amenizou, não diminuiu, não ocultou. Pelo contrário, afirmou, reafirmou e bateu na tecla de que ele sofreu fraude eleitoral. Essa daqui é uma publicação do Donald Trump lá no Truth, é um vídeo, né, onde ele fala disso. Vá nessa publicação ali embaixo dela, se você clicar na publicação, clica na publicação, isso, embaixo dela, tá ali o Donald Trump divulgando a minha entrevista na One American News Network. Em poucos segundos ali já vai aparecer meu rosto, eu ainda tinha barba. Não, continua aí embaixo, isso, nessa daí. Vai aparecer, a minha barba não estava tão branca, né, isso foi em 2020, novembro de 2020, salvo engano, 20 de novembro de 2020, tá lá, eu na Virgínia. O único vídeo de um brasileiro divulgado pelo Donald Trump é esse aqui, e é um vídeo que trata desse problema. E o Donald Trump, no dia da prisão do Maduro, ele publicou um vídeo sobre a Dominion Voting System e sobre a Smartmatic. Então, é bom lembrar que o Donald Trump não irá descansar enquanto ele não comprovar isso. Um artigo em breve estará lá na revista Timeline sobre isso, porque dos fundadores da Smartmatic, um dos que discordaram de Hugo Chávez, falou assim, não quero mais fazer parte disso, negou na reunião, pegou o avião em Caracas, o avião dele levantou e caiu. Imediatamente, logo depois. Igual teoria. Igual teoria, né? Que coincidência, né, Ramos? E aí, os que sobreviveram estão felizes da vida aqui nos Estados Unidos. Eu vou lembrar o nome do Lord aqui, Lord Mac, alguma coisa. Eu esqueci o nome dele de memória. Mas hoje a Smartmatic é uma empresa americana, com muitas aspas. O dono dela vive em Boca Raton, venezuelano. Deve estar se borrando por completo, né? Tá aí a Open Society Foundation. Eu falo tudo isso lá nessa entrevista que eu dei à One American News Network em ano eleitoral de 2020. E logo abaixo, se a produção puder colocar ali, tem uma publicação da Folha zombando das pessoas que falaram que o Donald Trump estava ciente da fraude eleitoral. Que é aquele tweet que muita gente gosta de usar, meu, zombando, né? Tem uma notícia assustadora, mas que o Donald Trump quer provar a fraude eleitoral, vai deixar a coisa acontecer, mas vai provar. E muitos zombaram, 5 anos se passaram, 6, né? Vou completar 6 anos em novembro, né? Mas 5 anos e alguns meses se passaram, que tá aí a importância de você olhar as coisas não com o zoom in que eu falo, né? Os políticos brasileiros, eles estão muito acostumados a olhar as coisas assim, né? Meter na cara no problema. Eles estão em Brasília, vivem da situação burocrática de Brasília, dependem do salário que recebem. Então eles têm um olhar, né, míope. Você fica ali colado no problema. Quando você se afasta do problema um pouco, você o entende melhor. Isso é uma coisa que o Olavo ensinava a Magem, Max e Lacombe. A primeira pergunta que uma pessoa faz ao analisar um problema é: de onde eu observo esse problema? Meu pai era, no fim da vida, foi consultor de administração, foi executivo de grandes empresas e foi consultor. E o que ele dizia, como consultor, querendo vender, claro, os serviços dele, né? Ele falava, bom, num jogo de xadrez, se eu estou de fora olhando o jogo, não sou nenhum dos dois jogadores, eu tenho uma visão que eles não vão ter nunca, porque eles estão envolvidos com o jogo. Eles estão envolvidos com o jogo. Então é mais ou menos isso. Você tem uma visão melhor, né? Você tem uma possibilidade de avaliação mais completa, né? Mais isenta, mais equilibrada. E eu me lembro de quando nós entrevistamos, Max, o Alexandre Garcia, professor de todos nós, né? Jornalismo, você é mestre. Eu me lembro de ter perguntado ao Alexandre como é que era viver em Brasília e ao mesmo tempo conseguir fazer as análises sem estar muito grudado ali. Então o que ele disse? Você fica não longe o suficiente para não ficar inteirado no que está acontecendo, nem perto demais para não sofrer as influências do ambiente, das circunstâncias. Ele disse: a pergunta que eu faço a você é a seguinte, e é uma pergunta muito simples de ser respondida.